bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós iremos começar aqui por Tiago, capítulo 4. Eu quero ler aqui com você a partir do versículo 6, diz assim: Todavia, ele nos outorga a graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então aqui nós vemos que sujeitando-se a Deus, portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A única maneira eficaz de nós resistirmos às artimanhas do diabo, assim como aos desejos e paixões da nossa própria carne, é nos rendendo incondicionalmente ao Senhor e em plena devoção. Quando nós atendemos ao chamado de Deus e nós nos aproximamos dele com sinceridade, nós somos recompensados com seu abraço acolhedor, a sua presença poderosa nas nossas vidas. Só que a arrogância e o egoísmo, elas contribuem para uma submissão cada vez maior do ser humano ao diabo e um proporcional afastamento de Deus. Por isso que aqui Tiago, ele fala: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque eu tenho que estar sujeita à autoridade de Deus. Se eu estiver ali prostrada diante da humildade, da arrogância, da soberba, do orgulho, as pessoas elas estão pendentes ao quê? Às paixões do mundo, aos desejos carnais. E aqui ele fala mais: achegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós. Então, se nós nos achegarmos a Deus, ele vai acolher a todos nós. A palavra diz aqui, a todos vós. Não está dizendo que vai ser alguns. Todos aqueles que se achegarem ao Senhor, a palavra diz o quê? Que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que esta pessoa saiba que ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. E aqui diz mais: pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Aqui nos fala o quê? Quando eu me achego a Deus, eu sou limpa, eu vou sendo limpa pela palavra. Jesus disse: vós sois limpos pela palavra em vós enxertada, plantada. A limpeza ela começa de dentro para fora. Quando eles questionaram Jesus, no momento em que eles estavam se alimentando, eles questionaram Jesus o porquê que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Jesus era uma tradição dos anciãos, né? Ninguém podia comer sem lavar as mãos. E Jesus disse o quê? Que não era o que entrava no homem que contaminava, mas sim o que saía. Porque o que sai procede da onde? Do coração. Então, tudo aquilo que procede do coração do ser humano é o que vai contaminar. As palavras, as atitudes. Por que aqui fala limpai as vossas mãos? Porque tudo que eu toco fica uma digital. Você já viu aqueles filmes de perícia, né? Ou quando acontece um crime, algo, aquela cena ali, todo mundo, né? Tem que deixar tudo preservado ali. Eu lembro que quando eu fiz o curso de vigilante, nós fomos ensinados a isso. Se acontecesse algo, nós tínhamos que isolar o lugar e deixar todos os fatos ali, todas as provas, né? Para quando a perícia chegasse, ela pudesse ver, né? Coletar materiais ali. E pelas nossas digitais, pelas nossas mãos, nós deixamos
marcas. Por isso que a palavra diz: limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Porque tudo vem na nossa mente, tudo começa na mente, desce para o coração, a pessoa deseja e ali se gerou. Então, por isso que eu devo purificar as minhas mãos através da palavra. As minhas mãos têm que ser santificadas. Aonde eu pisar, a palavra diz que onde eu colocar a planta do meu pé eu vou possuir, e onde eu colocar as minhas mãos vai ser abençoado. E aqui diz mais: entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil, pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. E então aqui naquela época os sacerdotes, antes de se aproximarem do Santo dos Santos no tabernáculo, né, e de Deus, né, eles tinham que passar por uma cerimônia. E enquanto lavavam as mãos, os pés numa bacia de bronze, eles podiam refletir sobre as suas vidas e arrepender-se de eventuais pecados ainda não confessados. Essa lavagem era um símbolo da purificação espiritual. Ao sermos iluminados pelo Espírito de Deus e notarmos o quanto esse mundo jaz nas trevas, a vã alegria torna-se em tristeza pelo pecado e em sincero arrependimento. Quando nós começamos a olhar as pessoas morrendo nos seus pecados, morrendo na sua iniquidade, e isso gera motivo de tristeza. Quando eu começo a analisar vidas, fatos, situações, não julgando, eu fico analisando, eu fico observando as situações, as escolhas, as decisões das pessoas fazem com que tudo isso vai gerar o que? Consequências para a sua vida. Muitos se afastam de Deus. Tem pessoas que escolhem ficar longe do Pai. Tem pessoas que, às vezes, elas estão na igreja, mas elas estão igual o irmão do filho pródigo. Ah, para mim o Senhor não me deu nada. Para esse aí que voltou, o Senhor mandou matar o bezerro cevado, mas eu que estou aqui, nenhum cabrito o Senhor me deu para me alegrar. O Pai disse: tudo que eu tenho é teu. Às vezes a pessoa ela está ali dentro da igreja, ela está acomodada, ela não toma atitude. O pródigo tomou a atitude de voltar para o caminho, para a presença de Deus, se arrependeu, abandonou o pecado e voltou. Aquele que estava ali o tempo todo não usufruía da bênção nem do milagre, as pessoas se acomodam. Aí chega um hoje na igreja e é abençoado porque compreende a palavra. Aí o outro disse: opa, peraí, mas o que está acontecendo? Eu estou aqui tantos anos, isso aqui não acontece na minha vida, nada muda, por quê? Porque a pessoa ainda não mudou a sua mente, não lavou as suas mãos, não se purificou, não se santificou e não está vivendo de acordo com o que manda a palavra. Não está vivendo o plano de Deus para a sua vida. Ela está ali estacionada, acomodada, parada, estagnada. Aquele pródigo lá, quando ele estava lá naquela terra longínqua passando fome, mandaram ele cuidar dos porcos, que era uma humilhação. Ele queria comer a comida que os porcos comiam, nem isso davam para ele. Ele disse: o quê? Os trabalhadores do meu pai têm fartura e abundância de pão e eu aqui, eu vou voltar e vou ter que ir com meu pai, eu vou lá. E foi o que ele fez. Ele se arrependeu de ter pedido a herança dele, de ter abandonado tudo, de ter jogado tudo fora, de ter ido para uma terra longínqua, ficado longe da sua família, gastou tudo. Como? Nas paixões do mundo. Aquele jovem gastou tudo ali, nos seus desejos carnais, com os amigos, que quando terminou o dinheiro, cadê os amigos? Ele foi cuidar de porco, nem a comida que os porcos comiam, a palavra diz que davam para ele. Então é assim que o mundo procede assim. É dessa forma que o mundo procede. E quem ainda quer ficar adequado a esse sistema vai seguir dessa forma. E aqui, gente, eu quero ler em Apocalipse. Aqui fala, Apocalipse 21, né? A partir do versículo 5 diz assim: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança.
E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, olha o que diz a palavra aqui, gente. Aqui, né, João estava tendo a visão e isso aqui tudo lhe foi declarado. Olha o que Jesus disse aqui. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Então, nós ainda temos acesso à fonte. Igual a mulher samaritana. É só a gente chegar e beber dessa fonte, que vai saciar a nossa sede. Mas ali diz: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. O que diz a palavra? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, no momento em que eu fiz Jesus Senhor da minha vida, Ele é Senhor da minha vida, tudo se fez novo. Ele faz novas todas as coisas, e diz aqui, acrescentou, escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Então, tudo vai se fazer novo quando eu estiver sujeito à autoridade de Deus. Ali diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Limpai as vossas mãos. Limpai as vossas mãos. Limpai a vossa mente. A palavra diz o quê? Tende a mente transformada, renovada. Todos os dias nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo escreveu aqui. Precisamos ter a mente de Cristo. Para quê? Para que a gente não venha sucumbir no sistema, nas coisas do mundo que estão por aí. E ali ele falou, gente, que faz nova, ele fez nova, ele faz nova todas as coisas. É só nos achegarmos ao Senhor. Dizer: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser uma pessoa nova, diferente, transformada, cheia do poder de Deus. Eu quero intimidade contigo, revelação da tua palavra. Eu quero sabedoria. Mas isso só vai ter quem se achegar a Ele, quem limpar as mãos, quem purificar a mente e o coração, quem tiver uma mente transformada, renovada. Aquela pessoa que não vai se dobrar diante do sistema, dos padrões do mundo que estão por aí. E nós vemos muitas pessoas, infelizmente. Se a gente for olhar na parte física, gente, meu Deus, é tanta coisa que Satanás dá sabedoria para esse povo inventar. Você sabia que a partir dos filtros que foram colocados ali nos telefones, que começaram essa busca louca, incessante, gente, por harmonização facial, é a perfeição, é isso. Pessoas insatisfeitas, sabe por quê? Porque são vazias de Deus por dentro. Não é errado, não me entenda mal, a pessoa fazer um procedimento para melhorar algo, né? Mas só que tem pessoas que vivem só disso. Um dia eu estava assistindo um programa onde uma mulher foi casada com um cirurgião plástico. Ela tinha feito não sei quantas plásticas, gente, em lugares que nem tinha o que fazer. Sabe por quê? Era aquela busca incessante, porque falta de algo é falta de Deus. As pessoas vão preenchendo esses vazios, o vazio da sua alma, com coisas insignificantes. Coisas que até mesmo vão vir a prejudicar a sua saúde física. Tem coisas que é demais. Tudo que é demais. A palavra diz o que? Que as coisas de Deus são com ordem e decência. Só que, infelizmente, tem pessoas que não têm limites.
Tem pessoas que não têm limites, infelizmente. Elas vivem se injetando aqui, colocando ali, arrumando lá. E isso é algo que não é do organismo do ser humano. Aonde que isso vai estourar uma hora dessa? Então é para você ver que tem que ter uma renovação da nossa mente. Nós não podemos nos deixar ser levados por isso. E você viu aqui o que a palavra diz? Os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. Não vai escapar um. Todos, a palavra diz aqui, né? A parte que lhes cabe será o lago de fogo, que arde perpetuamente no enxofre, e esta será a segunda morte, né? Porque, em geral, as pessoas que vivem na prática obstinada desses erros e pecados são as mesmas que negam que Jesus é o Cristo e o Messias, o Filho de Deus. Os crentes sinceros entregam o controle das suas vidas e atitudes ao Espírito Santo e jamais desistem de buscar a santificação. Então, é isso que nós temos que buscar, santificação. A paz com todos, como diz a palavra. E olha aqui, diz de novo aqui, em Apocalipse 22 agora, no versículo 14, diz assim: bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar a cidade através dos seus portais. Quando você ganha uma visita, você recebe a pessoa por onde? Você abre a porta da frente, você recepciona ela, você vai receber ela, você vai fazer um café, aqui no sul você vai fazer um chimarrão, você vai preparar algo para ela, você vai recepcionar aquela pessoa. Quando dão uma festa, as pessoas entram por onde? Pela porta principal, elas são recepcionadas ali. E assim é com Jesus. Só vai entrar na cidade através dos seus portais. Aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Mas olha o que diz aqui de novo. No entanto, fora os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Então a gente vê aqui na expressão judaica aqui, quando fala cães, gente, era aplicada a todas as pessoas que se envolviam com práticas religiosas impuras e procedimentos éticos e morais contrários à lei. E hoje ainda é usado para se referir à prostituição feminina e masculina comum em Canaã, como rito religioso pagão infelizmente incorporado por algumas seitas ocultistas nos nossos dias. Isso ainda existe. Por isso que está escrito aqui na palavra. É mais uma vez, está em Apocalipse 21, Apocalipse 22, falando a mesma coisa. Os que amam e praticam a mentira. Aqui ele ainda acrescentou um pouquinho mais. Todos os que praticam a mentira, em Apocalipse 21. E aqui, e os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Tem gente que gosta de mentir. Eu conheci gente que mentia tanto que elas se convenciam que aquilo que elas falavam era verdade. Elas mentiam tanto que quando elas estavam falando a verdade, a gente duvidava. A gente nem sabia mais o que era verdade, o que era mentira ali. Porque a vida delas era uma mentira, literalmente. E geralmente aquela pessoa que mente, ela é mentirosa em todos os sentidos. A vida dela é uma mentira, a vida dela é um engano, a vida dela é aquele conto de fadas. Você olha ali, hoje as redes sociais é o que mais tem. Mentira. Mentira exposta para todos os lados. Pessoas que tiram aquela selfie, aquela família mais feliz do globo terrestre. Mas é só na foto. Aí coloca lá a foto, a pessoa, né? Às vezes é aquele cristão dentro da igreja. Fora da igreja, misericórdia. Dentro da igreja é fácil ser cristão, mas e lá fora? Aqui fala, gente. Os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Amam e praticam a mentira. Isso é muito sério. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, se elas não mudarem.
se elas não abandonarem as paixões deste mundo, os desejos deste mundo. O pai da mentira quem é? Satanás. Ela é filha de quem? Do diabo. A palavra é bem clara, Jesus mesmo disse que Satanás é o pai da mentira. O diabo é mentiroso desde o início. Ele é o pai da mentira. Então aquela pessoa que mente, ela é filha de quem? É o que diz a palavra, não é o que estou dizendo. E tem pessoas que amam a mentira. Gostam de viver na farsa. Só que essas pessoas vão pagar o preço. Elas não vão herdar o reino de Deus. Elas não vão entrar pela porta. Elas vão ser lançadas lá no lago de enxofre, como diz a palavra aqui. Elas, bem-aventurados os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro. Purifica as vossas mãos, santificai-os. Então se achegue ao Senhor para que Ele se achegue a nós. Aquele que é, a palavra diz, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então continue se limpando, se mantendo limpo, se purificando. E aquele que não é, limpe-se, purifique-se, se sujeite à autoridade de Deus. Viva debaixo da autoridade de Deus, da mão potente do Senhor. Porque senão essas pessoas vão ficar. Essas pessoas que vivem se enganando a si mesmas. Ah, não, mas vai dar tempo. Não, aquelas pessoas que deixam de viver a sua própria vida para viver agradando os outros. Praticando um monte de coisa errada. Porque elas preferem mais agradar os outros do que agradar a Deus. Pedro disse o que me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Eu fico com a frase de Pedro. Então, agrade ao Senhor. Se liberte dessas coisas. De moralidade sexual, do pecado, da mentira, da iniquidade, da idolatria. Abandone essas coisas. Peça perdão ao Senhor. Se afaste de tudo isso. Porque o pagamento vai ser muito alto. Essas pessoas não vão ser salvas. Essas pessoas vão ficar na condenação eterna, é o que diz aqui. Então que você faça uma reflexão desta palavra. Ela é uma palavra dura, mas ela é para a gente refletir mesmo. Para que a gente acorde. Para que as pessoas se despertem do mundinho de faz de conta em que elas estão vivendo. Aonde elas estão achando que tudo vai dar tempo. Amanhã dá. Não, hoje não, amanhã. Pessoas que conhecem a palavra e estão fora do caminho. Ao invés de voltar para o caminho como aquele filho que disse, não, eu vou sair daqui, eu vou lá com meu pai. Volte para o caminho enquanto é tempo. Abandone o engano, abandone a mentira, abandone a falsidade, abandone a iniquidade. Lave as suas mãos, purifique a sua mente, se santifique, se lave no sangue do Cordeiro. Porque Jesus pagou um preço alto. Ele me comprou e te comprou. Mas a escolha é sua. Se você vai querer ir à salvação ou à condenação eterna. São dois caminhos só, céu e inferno. Salvação e condenação. É você que escolhe. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Aquela pessoa, Pai, que está em cima do muro. A tua palavra diz que o Senhor vai vomitar ela. Ou você é quente, ou você é frio. Ao morno vomitar-te-ei da minha boca, é o que diz a tua palavra. Que esta pessoa tome a sua decisão. Que ela faça a sua escolha de quem ela quer. Se ela quer se santificar ou se ela quer se sujar mais ainda. Se ela quer lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, ou ela quer continuar na imundícia, na sujeira, na vergonha, na mentira, na iniquidade, na maldade, na falsidade, no engano, na idolatria. A escolha é dela. Mas que ela, Pai, tenha a convicção de que o seu nome só vai estar escrito no livro da vida. Se ela estiver sujeita à tua autoridade, se ela estiver sujeita ao Senhor, se ela lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro e viver de acordo com a tua vontade, ela vai entrar pela porta principal. Caso contrário, não. Senhor, conforme está na tua palavra, o Senhor dá oportunidade para que cada um venha se arrepender.
Que o Espírito Santo venha trabalhar nesses corações, porque é Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Que esta pessoa abandone toda a imoralidade sexual, que ela abandone todo o pecado, todo o erro, todo o engano, toda a mentira. E que esta pessoa possa ser abençoada, limpa, purificada e santificada na tua verdade, na palavra que nos é enxertada, plantada, Pai, na nossa vida e no nosso coração. Que o Senhor venha nos purificar, nos santificar, para que a gente floresça e dê frutos e frutifique cada dia mais. É a minha oração, que Deus te abençoe e que o Senhor venha te direcionar, te abençoar nas tuas decisões, nas tuas escolhas. Tudo tem as consequências. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é a condenação eterna, ou é a salvação eterna. A escolha é sua. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.